Vamos à nossa última live do ano, pra gente fechar, como de costume, com chave de ouro. Encerrar esse ciclo e nos preparar para o próximo, que já está aí às portas. Vamos começar a nos ambientar, vamos elevar nosso pensamento, né? Em agradecimento por esse caminhar ao longo desse ano, as mulheres espirituais, pelos ensinamentos que recebemos, e assim a gente abre os nossos corações, fecha nossos sentidos terrenos e abrimos nossos sentidos espirituais, nos voltando para o Pai em agradecimento. Os nossos sentidos agora estão para Ele. E a gente agradece pelos ensinamentos que tivemos ao longo desse ano. E esses ensinamentos que proporcionaram transformações em nossas mentes, em nossas condutas, em nossas emoções. E dizendo assim: Pai, estamos prontas para novos mergulhos em 2024. Estamos prontas, Pai querido, para ir a águas mais profundas. Desejamos, Senhor, meu Deus e Pai amoroso, ser conduzida. Desejamos ser essa mulher espiritual que caminha entre dois mundos, porque a gente não será deste mundo, mas a gente será guiado pela nossa verdadeira pátria espiritual, porque nós somos espíritos eternos que estamos em uma trajetória terrena para aprendizado. E que um dia voltaremos à casa do Pai e que esperamos encontrá-lo com braços abertos, cheio de felicitação de ver aquele filho que voltou vencedor do mundo, vitorioso. E que a gente se entrega, Senhor, a esses mergulhos profundos, porque a gente quer passar para outro patamar de glória. A gente quer receber revelações do nosso espírito, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, daquilo que a Tua palavra diz sobre nós, meu Pai. Para que a gente, assim como o nosso irmão, a luz do mundo, que veio para rasgar as trevas e nos tirar das trevas, para que a gente, como ele, possa dizer: venci o mundo. E que a gente possa sair dessa ciranda, dessa roda de tribulação. Para que a gente possa moldar a nossa mente. Para que a gente possa ser moldado conforme a Tua vontade. Para que a gente jamais, em tempo algum, volte a ser moldado pelas coisas do mundo. E que a gente possa entender de forma profunda esta palavra. É o que eu desejo para a noite de hoje. Abrindo passagem para o amor. Paulo foi vencido pelo amor às portas de Damasco. E que nós façamos da nossa vida de hoje, de amanhã, de 2024, esse grande portal de Damasco, onde as nossas trevas serão rasgadas, onde as escamas dos nossos olhos serão tiradas. E nós poderemos receber revelação do amor de Deus dentro de nós. E a gente possa começar a sentir, experimentar de uma forma que a gente ainda não experimentou. As passagens, a palavra de Deus, os ensinamentos, sobretudo aquele maior mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo: e ama teu próximo como a ti mesmo. E aqui a gente já vai trazendo o tom da nossa conversa de hoje. E eu já quero dizer para vocês uma coisa. Quero fazer um convite para que vocês deixem de lado, para que vocês não ouçam aquela palavra que diz que a caridade começa dentro de casa. Eu quero dizer, não sigam essa palavra. E aí podemos pensar, como que a gente está falando de amor, de caridade, que a caridade é uma das expressões do amor, e a gente fala pra gente não seguir essa palavra que nos pede para que a gente tenha caridade, que a gente comece a exercer a caridade dentro de casa. E hoje eu vou começar a fazer uma nova pergunta aqui para vocês. Onde é esse dentro de casa? Onde começa e onde termina a caridade? Como exercer o amor e a caridade? E onde é que você localiza esse dentro de casa? Hoje, como estamos falando do amor próprio, do auto-amor,
nós vamos voltar os nossos sentidos para essa casa aqui. Esse templo perfeito que Deus nos deu, que somos nós, onde habita o nosso espírito. Vamos voltar não só para a habitação do nosso espírito, nosso corpo, mas para o nosso espírito, para a nossa alma. Vamos hoje dizer sim ao respeito, ao autorrespeito, à integridade naquilo que acreditamos e que pensamos. Ainda que o movimento onde estamos inseridos seja contrário a isso. Onde, muitas vezes, o chamado que temos, aquilo que Deus demanda sobre as nossas vidas, faz a gente ir de contra todo esse movimento que nos cerca. E essa casa, quando eu falo de você dizer não à caridade, que deve ser começada dentro de casa, essa casa eu quero expandir também. Porque muitas vezes, quando as pessoas apontam e pedem pra gente, você tem que exercer primeiro a caridade em casa. Geralmente está falando do ciclo familiar, não só o que você constituiu para quem é casado, mas aquele de origem. Muitas vezes as pessoas falam dos ambientes onde você circula, como trabalho, faculdade, escola, que você tem que começar a exercitar essa caridade ali, não só dentro de um templo religioso. Mas aqui eu estou dizendo que não é nada disso. Que a gente vai exercitar primeiro neste momento, para a gente seguir esta palavra, a gente vai aprender a aplicar ela sobre as nossas vidas. E muitas vezes, ao fazer isso, vocês vão ser taxados de desumano, de que está faltando com o amor e com a caridade com o outro. Se a gente não entende o verdadeiro sentido da caridade e do amor, começando por nós, a gente pouco vai poder fazer para o outro. E a gente perde a integridade. Como eu posso exercer essa caridade para o outro, onde eu falto com a integridade e com o amor próprio comigo mesmo? Onde eu me mutilo para agradar. E eu quero que vocês também venham a refletir. O que será que é realmente essa caridade e esse alto amor? Ou o que é realmente essa caridade que as pessoas me cobram? No momento que eu digo não, as pessoas geralmente vêm com esse discurso. Todas as pessoas que seguem ao Cristo, né, que têm uma vida de comunhão, quando ela diz um não, as pessoas costumam utilizar isso como uma forma de conseguir, de manipulação, para conseguir aquilo que elas desejam. Para que a gente não sustente o nosso não. Mas será que nós estamos verdadeiramente sendo honestos quando a gente não sustenta o nosso não? E eu não falo um não que você diz pelo ego, mas um não que você sabe que deve ser feito, que deve ser sentido, deve ser aplicado. E quando a pessoa usa esse tipo de frase, você balança e quer voltar atrás. Eu sempre gosto de dizer, o que é que Cristo faria nessa circunstância? E aplicar isso. Então eu tenho que viver de forma íntegra com aquelas coisas que eu estudo, que eu aprendo e que eu acredito. Porque senão não vale a pena. Eu preciso guardar a sanidade mental. Não adianta querer agradar ao mundo, às pessoas. A gente tem que agradar a Deus. Vitor tá aqui. Ele falou uma frase que eu acho muito interessante, assim. Um testemunho que ele deu. E essa frase me impactou. Peço licença a ele aqui para dizer. Ele estava sendo tentado a fazer algo que os familiares achavam que deveria de ser feito. Coisa simples. Mas naquele momento ele falou, Deus ainda não falou comigo sobre isso. E eu amei isso, bem simples. Deus ainda não falou comigo sobre isso. Seja o que for. Porque na hora que Deus fala com você sobre aquilo, você faz com certeza, com firmeza. Então eu achei assim, gente, tão simples, tão profundo. Deus ainda não falou comigo sobre isso. Isso é ter integridade naquilo que eu acredito. Ele escolheu trilhar o servir a Deus. Então ele só vai fazer aquilo que Deus falou com ele.
E nós estamos aqui também trilhando dentro da palavra, escolhendo também servir a Deus, cada um da sua forma. A gente também tem que aplicar isso na nossa vida. Deus não me falou sobre isso. Deus ainda não me falou sobre isso. De coisas simples. E que o simples para o outro, às vezes, é pesado para nós. Quantas vezes a gente quer estar no nosso secreto, reclusa, e aí o mundo nos pede estar em evidência, estar com o outro, estar com as pessoas. Porque isso é uma caridade. Você precisa assistir, você precisa ouvir, você precisa receber, você precisa estar com ele, você precisa estar no mundo. Mas muitas vezes a gente precisa passar pelo nosso deserto, estar no nosso deserto, no nosso silêncio, ouvindo o que é que Deus tem para dizer para nós, para nos direcionar, para depois a gente ir. E quando a gente não ouve esse grito interno, a gente se machuca. Se machuca de forma emocional, porque a gente experimenta uma contrariedade. É claro que devemos provar se esse momento que nós não estamos querendo fazer, ou estamos querendo estar em determinadas posturas ou comportamentos, aquilo diz respeito ao que nosso espírito pede, ou simplesmente é uma necessidade do ego. Devemos ponderar sim. Devemos sim ter essa ponderação. E em alguns momentos a gente faz essa pergunta: o que é que o Cristo faria se estivesse numa situação semelhante à minha? Mas não se submeter, nem se deixar levar às manipulações que as pessoas fazem. Ainda que algumas vezes faça de boa fé, porque ela quer nossa companhia, porque ela tá querendo que a gente faça algo que ela julgue importante. E nós costumamos muito fazer essa manipulação e fazemos também a automanipulação. Como uma forma como um mecanismo de defesa. Porque a gente não consegue às vezes sustentar o não, porque a gente não se sente pronto para fazer aquilo que a gente, enquanto espírito, já sente que deve ser feito. Então nós manipulamos e de forma indireta estamos também manipulando a Deus. Porque uma vez que nosso espírito recebe revelação do caminho que devemos seguir, para onde devemos ir, e se porque nós não nos sentimos prontos, não nos sentimos confortáveis dentro daquela situação, e que a gente começa a dizer, talvez não tenha sido Deus, talvez não seja o momento, e vai usando vários artifícios, várias frases para nos conscientizar de que realmente a primeira informação que recebemos não estava tão certa, para que a gente não siga adiante, para que a gente não prossiga, né, no que a gente deve fazer. Eu falo sempre do alinhamento, né, do espírito, da mente, da alma e do corpo. A alma, ela precisa ser liberta, assim como a nossa mente. E o nosso espírito, ele em comunhão com o Espírito Santo, ele já tem plenitude. Ele já tem sabedoria, ele já tem discernimento. E a gente deixa nossa mente e nossa alma, que está atordoado de deformidades trazidas pelo nosso caminhar terreno, ditar algumas regras, inclusive cair nessa manipulação. Então, se a gente se manipula, se a gente tenta manipular a Deus, imagine o outro. Então são muitos gritos que nós ouvimos na nossa caminhada, são muitas vozes, e essas vozes precisam ser caladas. E por isso que eu conversei com vocês na live passada sobre o deserto, que é esse lugar de recolhimento. E o deserto é um lugar de recolhimento, um lugar que ele tem tudo o que precisamos, porque o deserto que Deus convidou ao teu povo ir foi um deserto que tinha de tudo, não faltava nada. Mesmo o povo, de forma ingrata, murmurando, ele supria as necessidades. Do pão, da carne, da água, não faltava nada. E o povo continuava insistindo em rebeldia. E assim somos nós. Até hoje continuamos da mesma forma. E esse deserto que o Pai nos convida é estar em silêncio com Ele. É estar em comunhão com Ele. E sem nada. Às vezes é 1 hora, 2 horas você vai precisar estar ali sem nada. Cada um vai galgando esses degraus da forma que pode.
Alguns momentos a gente vai lá no devocional, com a leitura, com a meditação de uma palavra, outros momentos com louvor. Mas tem horas que vai ser mesmo o respirar, o tranquilizar a mente, o sossegar, o receber a resposta, o ouvir, o sentir o mover de Deus, a energia dele ali para nós, a amorosidade dele, o cuidado, os direcionamentos. E a gente tem que ir avançando, às vezes começa com 10 minutos. Às vezes só você já definir que um dia você vai estar, né, todos os dias, 10 minutos, você vai ler uma parte da palavra, você vai respirar, você vai meditar e você vai avançando, porque vai chegar um momento que ele vai te dizer como é que isso deve ser feito. Como é que ele deseja que isso aconteça com você e com ele. Como é que vai ser essa relação entre vocês dois. Eu sempre digo aqui que cada filho é reconhecido de forma muito particular por Deus como uma digital. Ele sabe quem somos. E ele entende nossas dificuldades e nossas necessidades. Assim também a relação dele com nós, ele quer fazer de uma forma muito particular. Em linhas gerais, a gente procura aquilo que algumas pessoas já fizeram e que dá certo, mas à medida que a gente vai avançando, a gente vai vendo que ele tem um jeito muito particular de tratar com cada um de vocês, com cada um de nós, com cada um dos seus filhos. E a gente precisa realmente resgatar esse amor. A passagem de 1 João 4. 1 João 4, de 18 a 21, né? No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o amor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Não o amamos porque ele nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Mas aqui a gente está fazendo o caminho inverso. Vamos ficar nessa passagem aqui. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus, ao qual não viu? É o ensinamento. E hoje, o próximo que estamos sendo convidados a exercitar esse amor de forma profunda, somos nós mesmos. Vivendo integridade naquilo que acreditamos, vivendo integridade naquilo que somos direcionados por Deus, vivendo integridade naquilo que o nosso espírito anseia. Porque todos nós conseguimos sim reconhecer, se nós nos permitirmos, o anseio que vem do nosso espírito. Aquilo que nos traz felicidade e contentamento. E assim a gente ruma a integração do nosso ser. Porque a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, o nosso corpo, ele precisa estar submetido ao nosso espírito. Porque o nosso espírito, ele já está em comunhão com o Espírito Santo. Quando eu trago o espírito, eu falo dessa centelha divina que está dentro de nós. Essa centelha primeira que Deus soprou em nós. E que habita o próprio Deus dentro de nós. E a gente vai usando só de forma didática algumas nomenclaturas para que a gente possa entender simplesmente que Deus está dentro de você. Deus está em você. Nós é que estamos corrompidos pelas vozes do mundo, pelas nossas crenças equivocadas. E não conseguimos ver isso. Quando eu estava me preparando para fazer ação social, o pai falou: até aqueles que estão na miséria humana recebem a minha assinatura. Se olhar com olhos espirituais, vai ver a minha marca. O que será que o pai estava querendo me dizer com isso? Eu sei que eu ainda não consegui abarcar o todo dessa palavra. Deixo aqui com vocês também. Porque vocês também têm a assinatura dele. Então é algo que já existe, já está dentro. E aonde é que pode estar se já está dentro, já tem aqui, já tem como a digital, ele nos reconhece, ele sabe que fruto podemos dar, ele sabe quem somos em essência. Onde é que está tudo isso?
E a gente comece, é o que eu desejo, que em 2024 a gente comece esse mergulho por esse encontrar, para que a gente possa realmente viver em submissão ao nosso Espírito e ao Espírito Santo que habita em nós, que se move através de nós. E para que a gente possa sentir de forma profunda o amor de Deus, porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E esse amor dele está dentro de nós. Ele nos é dado. Que a gente possa cultivar cada semente do Espírito, começando pelo auto-amor. Fortalecendo a nossa mente, para que ela não seja moldada por essas vozes. Hoje eu já trouxe para vocês uma das maneiras que podemos exercitar isso, que é através do recolhimento, da respiração consciente, onde eu silencio a minha mente para ouvir de Deus. O servir também. Comigo, particularmente, no momento de servir ao próximo, Deus me traz tantos ensinamentos, Deus me traz tantas revelações. Tem palavras, tem ensinamentos que é para ser derramado naquela vida que está na minha frente e logo eu recebo isso também. Além do secreto, que é uma forma de sossegar a minha mente, eu tenho comigo esse momento de crescimento e de comunhão. E cada um de vocês deve se permitir esse mergulho. Mas esse servir o outro, eu sirvo dentro daquilo que já são as minhas habilidades que foi dada por Deus. Eu sirvo o outro dentro daquilo que me preenche, que faz sentido. E aquilo que de repente eu vejo claramente que Deus quer que eu faça, mas que eu ainda não me sinto feliz em fazer, que eu não me consigo sentir integrada, eu peço a Ele que modifique. Porque eu preciso ter integridade no meu fazer também. E a gente vai começando da forma que dá. E sempre tem que ser de forma íntegra. Isso é amor próprio. Dizer não quando eu ainda não ouvi Deus falar comigo sobre isso. Deus ainda não me disse sobre isso. Então dizer não nesses momentos. Buscar o direcionamento de forma consciente e atenta. Deus pode falar com você no momento que você está lendo uma palavra, no momento que uma pessoa vem e lhe traz uma palavra, um filme que você assista, uma leitura, outra que você faça, uma conversa com um amigo. Se você crê que ele vai falar, se você faz, se você lança e pede a intervenção dele, o direcionamento, você recebe. Se você crê verdadeiramente nisso. Hoje eu estava olhando os tópicos do GPS em Deus e tem um dos tópicos lá que Deus me trouxe que fala assim, muitas vezes nós temos sonhos que enxergamos tão distantes de nós, porque nós achamos que, poxa, como é que eu com as minhas habilidades, na situação que eu estou, e aí vai entrar vários viés, eu vou conseguir aquilo. Eu vou chegar naquele ponto, naquele meu sonho. E aí, o que é que eu faço quando isso eu faço de forma muito inconsciente? E aí, o que é que eu faço quando é esse sonho, aquilo que no meu íntimo eu desejo, eu acho que eu não terei como experimentar nesta caminhada terrena? Eu simplesmente começo a me boicotar, me sabotar, diante das oportunidades, inclusive diante da possibilidade de ter uma comunhão maior com Deus, diante da possibilidade de ouvir Deus falar comigo. Por isso que nasceu o GPS, porque Deus está tentando falar com tanta gente, que simplesmente a pessoa ouve e diz, é minha voz, isso não pode pra mim. Ela tá com tanta dores, ela acredita tanto que não é pra ela, que não pode,
que quando Deus fala, ela não ouve. Ela não ouve Deus falar e Deus direcionar. Ela só ouve naquilo que ela já consegue conceber como possível. Aquilo que ela concebe como impossível, como algo que ainda não é para ela, ela não ouve quando Deus quer falar. E assim, a gente só consegue romper faixa de frequência, a gente só consegue passar para outro patamar e conseguir produzir as causas que nós precisamos para atingir os nossos sonhos, objetivos e metas, quando a gente consegue limpar essas tranqueiras todas que tá no nosso inconsciente. Só que como limpar aquilo que eu nem sei que tá sujo? Ou como limpar aquilo que eu nem sei que é a sujeira? E às vezes a sujeira é justamente a gente se sentir incapaz, achar que aquele sonho não é pra nós. Um momento da vida você disse, isso não é pra mim, eu não consigo. Outro momento da vida você deixou de sonhar com aquilo, dizendo, isso aqui está muito distante. Ah, eu nem queria tanto. E chega um momento que você para de sonhar. E você para de ter sonhos grandes, depois você para de ter sonhos pequenos. E você para de ter fé, esperança. Consequentemente, você deixa também de se amar. E algumas vezes você entra num discurso de amor ao próximo, de servir ao próximo, de caridade ao próximo, para esconder as suas frustrações e dores. E é sobre isso que Deus quer falar esta noite. Para. Eu nunca vou querer que um filho meu sirva o outro, sendo que ele está se sentindo abandonado, frustrado, incapaz de viver os sonhos que ele tem. E não significa que seja só os sonhos que você imagina que Deus tem para você, mas você também foi feito com autonomia para sonhar os seus próprios sonhos, ainda que você submeta ao Pai, e ainda que nessa comunhão de ele diga, filho, tem algo maior para você, porque ele pode dar muito além do que você imaginou, do que você pensou. Então hoje eu quero romper com vocês, quero convidar que em 2024 vocês rompam com essa ideia de que vocês precisam servir, vocês precisam cuidar, vocês precisam amar, sendo que vocês não estão sentindo amor, sendo que vocês não conseguem mais sonhar, sendo que vocês estão se sentindo machucado, sendo que vocês estão se sentindo abandonado. E também não adianta dizer, não, eu fui abandonado pelo mundo, pelas pessoas, mas eu não sou abandonada por Deus. Isso é o que vocês falam de forma consciente. Porque pare e olhe para uma criança. Se ela se sentir abandonada e negligenciada, se ela acha que ela não ganhou aquilo que ela queria, no fundo ela culpa os pais. E não é na dor e não é abafando que a gente vai ganhar a estatura espiritual para entender, às vezes, quando Deus nos dá um não. Não é fazendo de conta que tá tudo bem, eu não receber aquilo, eu não ter aquilo, eu viver em frustração. E entender que isso é tratamento. Tratamento de Deus uma vida inteira. Um outro ponto que nós falamos no GPS é, estamos em uma trajetória, estamos em uma viagem. E o destino da sua viagem não é este mundo, não é seus sonhos e suas metas. Isso aí são etapas. O seu destino é a vida espiritual ou a morte e o nascer para a vida eterna. Esse é o seu destino. Logo, se esse é o seu destino, como eu posso me preparar e estar aqui nessa experiência vivendo o tempo inteiro em tribulações? Podemos pensar que algo está errado. Eu quero que no mínimo vocês pensem que algo realmente não deve estar muito certo. E que vocês entendam claramente que o Pai está dizendo isso. Não estou chamando nenhuma pessoa que está arrebentada a servir e a amar se elas não sentem isso. Se permitam em 2024, converse com o Pai e diga, Pai, eu quero experimentar este alto amor. Que vai começar, eu sei, porque tu me amou primeiro. Mas eu quero experimentar o seu amor sobre a minha vida. E eu quero me honrar, me amando de forma profunda.
Porque depois você vai ser tão abundante que é impossível você não se derramar para o outro. Isso passa a ser algo natural. É como um sorriso. Se eu tenho muito para dar, se eu tenho contentamento e felicidade, como eu posso negar um sorriso para quem quer que seja? Eu já cumprimento sorrindo. Deus é abundante. Deus é abundante em tudo. E nós vivemos escassez. Precisamos romper com essa escassez. Precisamos admitir que temos que aprender a nos amar. Que temos que nos curar. E temos também que estar com essa lucidez para aceitar aquilo que o Pai prepara como recurso para que a gente avance. As pessoas têm falado nos últimos tempos que a volta de Jesus está às portas. Mas você não sabe a sua saída deste mundo para quando é. E dentro de quando você não sabe quando é a sua saída deste mundo, nem quando será exatamente a volta dele, nós precisamos viver este percurso aqui com contentamento e felicidade. O que é que vocês têm feito na vida de vocês para ter diariamente contentamento, felicidade, paz, amor? O que é que vocês têm feito? Precisamos romper com o faz de conta. Precisamos rasgar esse espartilho gospel que tentamos colocar em nós mesmos, dizer somos muito espirituais, nós vivemos da palavra, nós nos doamos com amor, enquanto você está toda arrebentada e você se aperta naquilo tudo ali, e para parecer que está tudo muito lindo, de que você realmente está tudo muito bem, e não se dá o direito nem de chorar no secreto, porque você nem tem tempo do secreto. E aí eu digo, não, mas a vida é de tribulação, a palavra nos diz, haverá tribulações neste mundo. Pode haver tribulações neste mundo, não significa que eu tenha que viver essa tribulação. E tem uma outra palavra mais forte que diz, Jesus venceu o mundo. Ele veio, foi a luz do mundo e rasgou as trevas. Então se ele venceu o mundo, nos tirou das trevas, isso é para todos os filhos. Significa que você tem que viver uma vida com contentamento, sim. Você tem que viver uma vida com felicitação, sim. Que você não precisa viver neste mundo de tribulação. Ele está aí. Inclusive são criações mentais também. Então precisamos guardar a nossa mente e não nos moldar. É algo muito profundo, que rompe muitos paradigmas que temos, inclusive paradigmas religiosos. Precisamos nos debruçar da palavra para que ela fale conosco. Precisamos sair dessa mania de receber ruminação. Você sabe o que é receber ruminação? Eu digo que nós estamos assim, esperamos com que o outro receba, rumine, faça uma pré-digestão, aí já misturou no conteúdo dele, eles vomitam e a gente recebe aquilo. Deus quer nos dar o novo. Até isso que eu estou falando para aqui para vocês foi algo que ele já trouxe para mim ao longo do dia, ao longo da semana, e trouxe em algumas experiências, mas vocês também vão precisar. Eu trouxe uma passagem aqui para vocês. Leia o capítulo todo, se debruce, busque outras passagens que falam sobre o amor. Se debruce e deixe, permita ao Pai falar com vocês e trazer algo novo de tudo isso que eu estou falando. Tem algo novo para cada um de vocês aqui. Leve no coração de vocês essa primeira palavra. O Pai não está lhe convocando a servir mutilada, destroçada, frustrada. Ele não está lhe convidando a servir desta forma. Jesus já está dentro de nós. Deixa ele tomar conta. Deixa ele trazer revelação. Nós somos convocados a fazer a transformação de tudo que está aqui. Cada um tem uma forma muito particular de fazer isso. Mas eu
tenho plena convicção que toda pessoa que entra aqui nessa live, toda pessoa que por algum momento ouve essa live, em qualquer tempo que seja, são pessoas que têm um chamado muito grande para fazer a diferença, para transformar as consciências. Eu tenho plena convicção disso. E eu sei que a primeira turma de 2024 do GPS serão dessas pessoas também. Eu escolherei 12. Eu vou fazer uma aplicação para aqueles que tiverem interesse. Na bio tem lá o link para as pessoas que tiverem interesse. E eu vou fazer uma aplicação porque serão 12 que vão caminhar comigo durante 3 ou 4 meses. Ou um pouco mais. Comigo só não. Com Deus. E eu sei que essas pessoas serão multiplicadoras. E sei que o que Deus já me revelou, já trouxe pra mim, ainda é uma ponta do iceberg, que ainda tem muito mais coisa pra ele revelar, por isso que ele me pede 12. 12, ele me pede 12. Hoje ele gritou 12. Quem está aqui ouvindo, quem vai ouvir, são 12. 12 que estarão em grupos. E tem 2 ou 3 que estarão no particular, que será no 1 a 1. Essas pessoas já foram marcadas, essas pessoas já são separadas por Deus. Eu já sei que tem essas pessoas, eu ainda não sei quem são elas, mas elas já foram. Isso já é uma realidade de Deus. Deus já me mostrou uma realidade concreta. E vamos caminhar pelo fortalecimento desse amor. E vamos receber revelações extraordinárias. Porque o tempo não é de brincadeira. Para aqueles que acreditam que Deus já está, que Jesus já está às portas, o tempo não é de brincadeira. Para aquele que acredita que é um ser eterno, o tempo não é de brincadeira. Porque a gente sabe que a gente não sabe o momento de voltar. É a única certeza que nós temos. E hoje eu trago mais uma certeza. Se estamos em uma viagem, não significa que esse percurso, que esse caminho tem que ser ruim. Ninguém se prepara para uma viagem, para um destino e fica emburrado, sofrendo o tempo inteiro para ser feliz só no momento que chegar lá na viagem. Ninguém faz isso em sã consciência. E vocês também não vão fazer isso. Porque Deus hoje está trazendo para cada um de vocês, dizendo: filha, não é isso que eu espero. Filha e filhos, não é isso que eu espero de vocês. E digam não, bem sonoro, para aquilo que te afasta do que o teu espírito te leva. E diga não para sua mente quando ela dizer que você não pode, ou que isso não é para você. O nosso Pai, Ele é abundante em tudo. Nós temos que ter abundância de felicidade, de saúde, de recursos, de tudo. Mas precisamos mudar a nossa mente de escassez. Nós exercitamos de tanta forma a escassez que vocês não podem nem imaginar. Somos escassos até no amor. Quando rivalizamos com o outro, porque achamos que o outro está recebendo mais amor de alguém. Às vezes começa isso dentro de casa, porque acha que um irmão está recebendo mais amor e mais atenção do que o outro. Isso é bíblico. Começou lá, toda a desgraça humana começa lá na Bíblia, já vem mostrando as rivalidades entre irmãos. E tudo isso nos afasta do Pai. E tudo isso é um movimento de escassez. A escassez financeira é só um dos viés que demonstra que você tem muitas outras escassez. Nós somos um ser integral. Às vezes a gente só precisa mover uma das partes da nossa vida para que todas as outras entrem no eixo. Às vezes é começando por esse auto-amor, por saber que está aí disponível de forma abundante para você. E você começar a se permitir sentir, vai mudando tudo, inclusive a sua questão financeira. É você sonhar mais, é sonhar grande. É você criar metas. Então, minhas queridas e meus queridos, tem alguns homens aqui presentes, se permitam ter sonhos para 2024. Se permitam traçar algumas metas.
Muitas pessoas costumam fazer isso no final do ano. Não precisa ser meta extensa, não. Se permita. Coloque lá pelo menos isso como meta. Sentir o alto amor. Sentir o amor de Deus sobre a vida de vocês. Ter mais comunhão. E aí você dentro disso pode colocar lá. De que forma que eu vou saber que eu estou tendo mais comunhão? De que forma que eu vou estar sabendo que eu consegui me amar mais? De que forma que eu vou saber que estou realmente me sentindo mais amada por Deus? E outro pedido que eu faço a vocês, muitas pessoas dentro das dores, das enfermidades, dentro dos seus processos de tribulação, quando Deus retira e dá um sossego na vida dessas pessoas, ou dá um alívio, elas se sentem cuidadas e aí elas criam uma âncora terrível. E quando você cria uma âncora ruim, de sentir o amor de Deus dentro das suas tribulações, você sempre vai buscar mais de tribulação para poder você sentir esse amor, porque realmente o amor é algo que quando a gente sente, a gente não quer deixar de sentir. Mas eu posso lhe dizer, existem outras formas de você experimentar o amor de Deus, que não seja nos momentos em que você está com dor e que Ele vem lhe aliviar. Existem outras formas. E se você fez sentido para você, e se você, fazendo uma retrospectiva breve, conseguiu perceber que você estabelece esse tipo de relação, também defina hoje, bota lá no seu caderninho que isso é uma coisa que você tem. De repente é algo que você vai trabalhar no GPS. E aí você já coloque lá que você vai abrir mão disso e que você não vai romper com essa âncora negativa de experimentar dores e tribulações, enfermidades, seja lá o que for, para se sentir amada. Tem pessoas que não se curam por causa disso. Tem pessoas que não se curam, porque toda vez que ela tem uma recaída de uma enfermidade, e que Deus traz um alívio, porque Ele é misericordioso, e Ele traz, mesmo a gente que nem criança birrenta, querendo insistir no erro, essas pessoas saem e se sentem, e daqui a pouco ela volta de novo para o mesmo lugar. Criança birrenta. Por isso que o GPS passa pela cura dessas birras nossas. Porque a gente precisa realmente ganhar estatura espiritual. A gente precisa amadurecer. A gente precisa crescer. Porque Deus conta com nós. Deus conta com cada um de vocês. E diante de tudo isso que vocês ouviram, a live vai ficar gravada, ouçam de novo. A grande pergunta é: o que é que vocês vão fazer com todas essas informações que vocês receberam hoje? Quando eu falo para vocês estabelecerem lá aquelas metas de se amar, de ter maior comunhão, e como vocês vão saber que vocês estão tendo? Por exemplo, se todo dia, 10 minutos, eu parar para respirar, eu sei que eu tô caminhando para a busca dessa comunhão. Pode ser. Não precisamos pensar em algo maior, porque algo maior é sentir de forma plena esse amor. Mas as minhas metas, elas podem ser pequenas e girar tudo em torno disso. Porque a gente precisa ter coisas concretas para poder mensurar se a gente está indo na direção daquilo que a gente deseja também. Essa prática que eu estou trazendo para você é algo bem simples, e tem uma eficácia que eu posso fazer, mesmo não estar tendo dentro de um processo de um acompanhamento terapêutico. Eu tenho como fazer, como eu verificar minhas metas e saber se eu estou avançando, se eu estou indo nessa direção. No GPS, a nossa seta, o nosso alvo ele é muito maior. É claro que não existe nada maior do que o alto amor e o amor de Deus, né? Sentir o amor de Deus. Mas os nossos sonhos, para essa trajetória, os nossos sonhos, eles são, como ele não é o destino, que eu já disse para você, as nossas metas, ela não é o nosso destino. Nosso destino é a vida espiritual, o retorno à pátria maior. Nós
os nossos sonhos, as nossas missões, todas essas coisas, eles são etapas que nos levam a romper faixas de frequência. Então, nossas etapas serão maiores. E o amor, ela vai ter que seguir em todas essas etapas. Mas a gente vai ter outras etapas mais concretas que vai fazer a gente romper faixas de frequência. A gente vai trazer nova consciência que vai nos levar para onde desejamos. Tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta? Pra gente já ir encaminhando para o encerramento. Alguma colocação? Eu vi que vocês foram colocando aqui, que verdade, é isso mesmo. Eu fui vendo a interação de vocês aqui. Mas se tiver alguma pergunta específica, senão nós vamos caminhando para o encerramento. E a gente precisa realmente aprender a dizer não, viver de forma íntegra, buscar os recursos que Deus já nos deixa disponível, porque algumas vezes nós estamos tão sufocados e tão amoldados ao mundo que não conseguimos fazer sozinhos. Então nós precisamos fazer este caminho, nos permitir fazer, romper essas faixas de frequência, passar para outro patamar de glória, tendo consciência que Deus conta com nós para fazer algo, até porque quando nós fomos formados, já fomos formados para isso. Tem algo muito específico que Ele deseja realizar e que não é através da minha vida, não é através da vida do outro, é através da sua vida. E a gente precisa se permitir a isso. E o amor, ele lança fora todo medo, ele vai fazendo realmente essa limpeza, ele vai nos trazendo essa comunhão maior. Por isso que eu hoje trago esse convite desse amor. Temos que abandonar nosso ego, que é o que nos define nessa trajetória, porque nós somos muito mais do que isso. É o que a gente foi pela experiência construindo. E uma das coisas que a gente também precisa exercitar é o parar de precisar de aprovação. Porque a gente busca aprovação em pessoas que nem ela tem aprovações para ela mesma, que irás para nos dar. E isso nos traz um empobrecimento emocional. Isso nos deixa emocionalmente fracos e reféns. Então é mais um convite também. Que a gente vá se fortalecendo para buscar apenas a aprovação de Deus. Porque isso é saúde espiritual e saúde emocional. E eu vou deixando de querer pertencer através do outro dizer que está me recebendo, me acolhendo. Mas que o meu ser recebido e ser acolhido esteja em Deus. E que eu possa dizer, Deus não me disse nada sobre isso. Então eu não vou fazer, porque isso também não é o que o meu espírito está pedindo. E a gente poder dar os nãos, que a vida nos convida a dar. Precisamos exercitar isso. Isso é um ato de amor. Dizer não. Temos que ter clareza do que queremos. A falta de clareza do que desejamos, do que queremos para as nossas vidas é sabotagem. Porque o que queremos, nós achamos estar tão longe que nós nos sabotamos dizendo que não sabemos o que queremos. Vamos dizendo sim para todo mundo e dizendo não a nós mesmos. Dizendo não àquilo que Deus traçou para que vivemos. Então lembre-se. Cada sim que você diz, rasgando a sua integridade, a sua alma, é um sim para o outro e um não para você. Então que a gente possa dizer mais sim a nós, que a gente possa dizer mais sim a Deus e que a gente possa dizer mais não ao outro. Que a gente possa se respeitar, que a gente possa se guardar, que a gente possa manter integridade espiritual, integridade emocional. Que a gente possa buscar este alinhamento interno.
onde o nosso GPS está setado em Deus. E a história é comigo e com Ele. E eu digo, Deus não me falou nada sobre isso. Eu adorei essa frase. Deus não me disse nada sobre isso. Então, Pai, que o Senhor traga revelações ao longo da semana, nesse preparativo de encerramento de mais um ciclo, de mais um ano, e um preparativo para um novo entrar. Que a gente possa realmente pedir que o Senhor nos capacite a dizer os nãos que nós precisaremos dar ao outro para dizer um verdadeiro sim a Ti e a nós. Um verdadeiro sim à nossa missão. Um verdadeiro sim ao compromisso que traz o nosso espírito, que foi firmado contigo. Pai, que a gente possa caminhar de forma plena e íntegra e que a gente compreenda que integridade passa pelo alinhamento entre nossa mente, entre nosso espírito e o nosso corpo. Pai. Nós precisamos ter integridade no fazer, no pensar, no sentir e que nós precisamos viver em comunhão contigo. Realmente este momento está às portas onde todos nós somos convocados a ter essa comunhão e isso é permitido a todos. Que vejam quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos para ouvir. E que vocês tenham uma mente lúcida para receber aquilo que o Pai deseja derramar de novo na vida de vocês. Rompendo barreiras, paradigmas equivocados, crenças equivocadas. Tudo aquilo que é prisão. As verdadeiras prisões somos nós que construímos a partir das nossas mentes que foram moldadas pelas coisas deste mundo. Digam não a este molde. Digam não àquilo que disseram que você é. E esteja aberto e receptivo para saber quem de fato vocês são. Enquanto filhos, que essência vocês carregam. Peça ao Pai para sentir essa sua essência. Quem sou enquanto tua filha em minha essência? Tenha uma boa noite. Tenha uma virada de ano extraordinária. Que vocês recebam essas revelações e revelações outras. E que alguns de vocês possam caminhar comigo aí entre os 12. Entre os 12. Que Deus vai tratar, trabalhar. E não é esse tratar de que eu vou passar dores, tribulações, porque é tratamento, não. É um tratar de príncipe e princesa. Porque é isso que somos. Príncipe e princesa do Pai. Seremos tratados assim. Para fazer a diferença nesse mundo. Muita paz a todos. E que vocês recebam revelações do Espírito Santo. É o que desejo para cada um aqui presente. Gratidão, gratidão por essa caminhada. Gratidão, Pai, por este momento. Gratidão por esta comunhão. Gratidão por este presente que o Senhor me deu. Deste encontro. Encontros outros. Gratidão, Senhor, meu Pai. Paizinho querido. Irmão Jesus. Irmão. E eu grito irmão como uma criança pequena que corre atrás do irmão mais velho, que é pleno de sabedoria, de luz e de amor, puxando a barra da roupa e gritando, irmão, irmão. Me leva contigo. Muita paz. Até semana que vem.